Há muitos caminhos por onde podemos começar a jornada de tornar o mundo um lugar um bocadinho melhor. E não é preciso ir muito longe para percebermos que há trabalho pela frente e que, com a ajuda certa, conseguem-se feitos incríveis. Para falar sobre aquela que é, pelo segundo ano consecutivo, a causa a que a Mega Hits e todas as rádios do Grupo Renascença Multimédia se juntam em pleno Natal, vamos conversar com uma das pessoas que mais se tem batido pela sustentabilidade do nosso planeta. Ela é diretora de comunicação corporativa e responsável pela sustentabilidade do Lidl. Vamos falar com a Vanessa Romeu no Um de Cada Vez. Um de cada vez, 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 um de cada vez. Olá Vanessa, bem-vinda ao Um de Cada Vez. Olá Diogo. Hoje estamos a fazer aqui uma edição um bocadinho diferente, à distância, não é? Marca também dos tempos. Vanessa, nós gostamos sempre quando sentimos que aquilo de que vamos falar pode ter um impacto muito grande na vida de alguém. E hoje, modéstia à parte, não se trata de alguém, mas sim de todos nós. Vamos falar aqui sobre sustentabilidade e sobre como podemos tornar o mundo um lugar melhor e sobre também, claro, como o Lidl o está a fazer. E eu começava por lhe perguntar se, claro que entre empresas e pessoas há muitas formas por onde podemos começar esta jornada, certo? Sem dúvida, e eu acho que aqui o um de cada vez é que é o mote para isto, porque esta jornada é feita passo a passo, com uma adaptação, e temos que ser todos nós a conseguir fazer e integrar no nosso dia-a-dia estas mudanças. Portanto, sem pessoas a mudança não é possível, de forma alguma. Claro. Bom, e eu quando estava a procurar aqui algumas coisas para falarmos hoje, a internet mostra, claro, muita coisa e claro que há perguntas que são feitas muitas vezes. Aquela que mais se repete, alguns pela internet, sobre sustentabilidade, é tão simples como: será possível atingir a sustentabilidade? O que é isto de atingir a sustentabilidade? Para onde é que nós queremos ir? Bem, primeiro eu acho que é importante nós percebermos e definirmos muito bem o que é sustentabilidade, não é? Porque a sustentabilidade é aquele palavrão que entrou nas nossas vidas e muitas vezes não sabemos o que é que ele significa. Temos alguma ideia e de facto a sustentabilidade tem três dimensões. Tem uma dimensão claramente ambiental, tem uma dimensão económica e tem uma dimensão social. E é essencialmente este equilíbrio entre estas três vertentes que temos que procurar alcançar. Eu digo muitas vezes que o tema desta pandemia obrigou-nos a refletir muito sobre não só a forma como fazemos os programas, não é? E temos que estar aqui à distância, mas obrigou-nos a refletir sobre as nossas escolhas e aquilo que temos, aquilo que valorizamos, aquilo que é importante. Mas também no primeiro fecho, no primeiro grande confinamento que tivemos, aconteceu um fenómeno muito interessante e as pessoas estavam todas muito surpresas por verem a natureza regressar às cidades. Não sei se recorda das imagens dos golfinhos no Tejo, sim. as borboletas, ainda por cima foi na primavera. Houve um fenómeno enorme, aliás, mesmo na rua viam-se animais que por norma não andavam pela rua, não é? Porque não tinham como. Exatamente, e portanto este regresso, este dar espaço à natureza, vem-nos mostrar que de facto é possível. A sustentabilidade, nós ainda temos um grande caminho a fazer, mas que se nós atuarmos agora, nós vamos conseguir fazer a diferença e eventualmente, quem sabe, a retroceder um pouco naquelas maldades que fizemos, porque com a pandemia de facto verificámos que a natureza tem esta capacidade de voltar com força, e eu acho que um bocadinho essa motivação de temos uma oportunidade, deram-nos uma segunda oportunidade de fazer a diferença, e acho que agora temos todos que nos agarrar a ela e refletir sobre aquilo que são as nossas escolhas individuais e de empresas, não é? Para que possamos de facto encontrar este equilíbrio, para que não se consuma mais do que aquilo que se produz, e que há toda uma economia circular a funcionar para que as perdas e retirar de matérias-primas do planeta seja feito com, lá está, sustentabilidade. Claro, e da forma mais consciente. Aliás, 2020 foi a prova disso mesmo, foi que foi um dos anos em que tivemos um menor índice de poluição em todo o mundo, não é? Tendo em conta que estávamos todos fechados em casa. Exato, e vem-nos provar que dá para mudar, não é? E que sim, isso permitiu-nos ver
dá para fazer a diferença. Porque eu acho que havia aqui, antes de 2020, havia aqui alguns céticos que achavam que isto não vale a pena porque nós não vamos conseguir fazer a diferença. E aqui vem mostrar de facto que dá para fazer a diferença. E deu-nos aqui um novo alento e acho que temos que aproveitar de facto esta segunda oportunidade para fazer as coisas diferentes. E nós estamos tão habituados a ouvir falar de questões como, sei lá, por exemplo, o aquecimento global, que nós às vezes nem sequer paramos para pensar aquilo que está por detrás de fenómenos tão nefastos como esse, como o aquecimento global. Às vezes também por falta de contexto, é verdade. Ouvimos tantas vezes falar disto e não somos contextualizados. Mas é talvez tão simples como parar para perceber que podemos um dia ficar sem água, não é? Que está só presente em tudo. Portanto, falando de sustentabilidade e sobretudo com alguém que está numa empresa com um impacto tão grande, não só em Portugal, mas no mundo inteiro, quais é que são as preocupações que um gigante mundial como o Lidl tem na preservação do planeta? Bom, essencialmente a nossa estratégia de sustentabilidade está muito focada em 3 grandes pilares, mas que depois que se tocam todos, porque de facto, se há uma coisa que aprendemos é que nós não estamos nisto sozinhos e portanto as coisas acabam por se interligar, não é? Portanto aqui temos uma grande preocupação em estilos de vida sustentáveis, portanto aqui estamos a falar de facto na proteção das espécies, no consumo de água, quando nós estamos a produzir alimentos, na dinâmica toda de economia social também, para que, por exemplo, café, cacau, não é produzido na Europa. Portanto, há famílias que vivem em países africanos com condições muito diferentes e dispares das nossas, que estão no princípio da cadeia e que recebem tendencialmente menos do que vale do que aquilo que nós pagamos pelo café ou pelo chocolate que vamos consumir, não é? E a necessidade de nos preocuparmos também com essa dinâmica, com quem está no princípio da cadeia de valor é muitíssimo importante, uma lógica de economia justa, de lhes pagar efetivamente aquilo que é devido. Portanto, é a lógica da economia sustentável em termos de bens alimentares para nós é muito importante. Por exemplo, o bacalhau, um prato tão português, se não for corretamente gerido o estoque, há um risco de facto de entrar em extinção. E daí a importância de termos e de consumirmos pescado que seja proveniente de fontes certificadas, que nos vão garantir que não há sobrepesca e que todo este ecossistema muito frágil é mantido. Outro grande pilar que temos é a proteção do planeta, e aqui falamos desde iniciativas como a compra, e nós somos em Portugal, temos 260 lojas, 4 entrepostos, mais de 8.000 colaboradores, e temos de facto aqui um consumo de energia bastante elevado, e uma decisão que nós tomámos em 2018 foi passar a comprar energia exclusivamente proveniente de fontes renováveis, portanto a chamada energia verde. Isso ajuda-nos a contribuir para aquela redução da nossa pegada. É uma coisa que nós podemos fazer no nosso negócio e uma coisa que queremos muito fazer para também ajudar os nossos consumidores é democratizar o acesso a esta sustentabilidade. Entramos, por isso, na mobilidade elétrica e, portanto, estamos a dotar as nossas lojas. Até ao fim de fevereiro vamos ter 40 lojas com carregadores rápidos para carros elétricos, que permite às pessoas fazerem as suas compras enquanto carregam o carro, portanto aliar aqui a sustentabilidade à facilidade, que é outra coisa que me parece um conceito interessante, que é, se for muito difícil, as pessoas não vão mudar comportamentos. Portanto, é um bocadinho essa a nossa visão, é tentar facilitar para que a adoção destes comportamentos seja mais facilitada. E o terceiro grande pilar que nós temos, e aqui centra-se muito mais ajuda, que foram os nossos parceiros, tem a ver com o apoio às comunidades onde nós estamos inseridos. E desde trabalharmos com os nossos parceiros, fornecedores, agricultores, para os ajudar na exportação dos seus artigos, abrimos agora, em virtude da pandemia, o projeto da Minha Terra, que visa ajudar pequenos produtores a escoarem os seus artigos que normalmente estavam destinados à restauração, que, como sabemos, infelizmente, têm passado mais tempo fechados do que abertos, e, portanto, ajudar a escoar estes artigos nas nossas lojas. E temos o Mais Ajuda, que é um projeto que muito, muito nos orgulha, porque alia duas dimensões muito importantes, de facto de fazer a ajuda e de permitir que os projetos vejam a luz do dia
com o financiamento, mas depois tem um trabalho muito sustentado, que é algo que nós fazemos há muitos e muitos anos, que é a capacitação deste terceiro setor, que são chamadas as instituições de solidariedade, as ONGs, Claro. para que consigam trabalhar melhor, para que a sua ajuda consiga chegar ainda mais longe. E falando em particular do Mais Ajuda, havia aqui muitos caminhos por onde podíamos começar nisto de sermos mais sustentáveis, aliás, e junto da comunidade com um projeto como este. Mas nós, Grupo Renascença e o Lidl também, decidimos começar pelos mais novos, na primeira edição. Que esta edição focou-se muito, a primeira, naquilo que são instituições que apoiem direta e indiretamente as crianças. Porquê começarmos por uma camada populacional mais jovem? Porque as crianças são o futuro. E de Claro facto que sim. nós é giro perceber esta dinâmica, porque se por um lado as crianças são o futuro, o target deste ano, portanto o nosso foco, que são os idosos, são a nossa história, são o nosso passado, não é? Sem eles não teríamos as crianças. Mas aquilo que nós quisemos de facto fazer foi juntar aqui dois mundos. Temos de um lado as instituições de solidariedade social e as ONGs que trabalham muitíssimo bem no terreno, têm os seus projetos estruturados, mas por outro lado temos o negócio, não é? As empresas que visam o lucro, mas que podem fazer negócios que têm um impacto social como consequência final. E nós queremos juntar aqui estes dois universos para eles poderem aprender uns com os outros e, de facto, a dinâmica e a dimensão das crianças é um espaço onde há muito para fazer, onde há de facto, muitas oportunidades e achámos que fazia aqui todo sentido começar por eles. E mais uma vez, nós às vezes estamos tão habituados a ouvir falar de coisas que nem paramos um bocadinho para as tentar perceber. Sobretudo quando falamos de campanhas de solidariedade e também na altura do Natal. Às vezes pode haver quem ainda nos esteja a ouvir agora e que não tenha ainda percebido que esta não é só mais uma campanha que reúne uma certa quantidade de fundos e depois os doa, ponto final. Há muito mais para lá disso. Aliás, eu arrisco-me a dizer que, apesar do dinheiro dar muito jeito a impulsionar uma série de projetos como estes que nós apoiamos, o melhor do prémio nem sequer é isso, não é? Concorda comigo, Vanessa? Sim, absolutamente. Eu acho que o melhor deste prémio é, de facto, a riqueza de conhecimento que acabam por conseguir juntar ao longo de todo o processo. Porque nós temos um parceiro muito importante, que é a BTI, que nos ajuda a fazer mentoria, que é basicamente desenvolver um programa de formação e de aconselhamento muito direcionado àquilo que são os desafios dos vencedores do projeto. E ajuda-os a limar as suas ideias, a testá-las, a pilotá-las quando necessário, para que no final do ano o projeto seja muito robusto e consiga de facto vingar e ser sustentável por ele si próprio. Portanto, é muito fácil nós passarmos um cheque e depois vemos para o ano e não é de todo esse o nosso intuito. Aquilo que nós queremos de facto é garantir que as entidades com quem nós trabalhamos têm um acesso à informação que lhes vai servir para a vida toda. Mesmo, seja com este projeto, seja com o outro. E essa foi a jornada que aconteceu durante o ano passado, apesar da pandemia, ainda à distância, aconteceu com as 12 entidades que nós apoiámos, certo? Exatamente. Nós tivemos 12 finalistas e depois acabámos por selecionar 6. E portanto nós aqui conseguimos de facto, e foi muito interessante, nós, apesar do Covid não nos apanha, não nos vai impedir de fazer aqui um trabalho profundo, e conseguiu-se fazer um hackathon, que é basicamente uma maratona tecnológica onde as pessoas, neste caso as instituições, colocavam os seus problemas em cima da mesa e um grupo, aqui neste caso foram de jovens, ia procurar encontrar soluções para resolver esses pequenos desafios. Isso tudo aconteceu em 48 horas, não foi? Em 2 dias 48 horas, em 2 dias, foram 32 grupos de jovens, foi espetacular, a energia era uma coisa, eu acho que é algo que caracteriza este projeto, a energia contagiante que ele tem. As pessoas estavam envolvidas e vemos de facto que se acredita que conseguimos fazer a diferença, e isso é tão bom e é algo que nós queremos manter e se possível contagiar mais e mais pessoas para terem este espírito que todos de facto podemos, lá está,
um de cada vez podemos fazer a diferença. E hoje em dia há provas dadas que ficam desse hackathon. Eu estou-me a lembrar de projetos como aquela aplicação para encontrar, enfim, para fazer Crianças tracking desaparecidas. às crianças desaparecidas, exatamente, que é inédito um bocadinho quase no mundo inteiro, não é? É um projeto super inovador. Absolutamente, absolutamente. E, por exemplo, através destes processos de mentoria e ao longo de todo o desenvolvimento e a formação, uma coisa que se fez foi, porque inicialmente a ideia era uma espécie de um relógio, mas depois percebeu-se que isso não podia ser, e então até houve o desenvolvimento de protótipos de uns chips que se encaixam na palmilha, que fazem parte da palmilha de um sapato, para garantir que, no caso de um rapto ou assim, não lhes é retirada essa possibilidade de os encontrar, não é? Portanto, isto são tudo reflexões que acontecem no seguimento destes sessões de mentoria, e isso é muitíssimo, muitíssimo importante. E por isso é que esta dimensão mentoria vai continuar este ano, Tão bom. precisamente para garantir que quem vier a seguir, portanto, e este ano vamos ter mais instituições, mais projetos finalistas, que consigam de facto ganhar esta riqueza, para depois levar o seu trabalho avante. Tão bom. Na primeira edição do programa Mais Ajuda, nós impulsionámos, lá está, instituições de solidariedade e startups de impacto social. Para quem, no meio de tudo aquilo que aconteceu em 2020, o ano nem foi assim tão mau, não é? Agora, por outro lado, 2020 aumentou muito as distâncias, de forma literal e não só, e o isolamento, sobretudo na camada mais velha. Para quem se virou este ano, o Mais Ajuda, o programa Mais Ajuda. E de forma inédita, neste Natal, conseguimos um valor que nunca antes tínhamos, pelo menos, pensado atingir, não é? Para entregar a estes projetos que agora vão cuidar dos mais velhos do nosso país. É verdade, é verdade. Em conjunto convosco, aquilo que refletimos é que fazia sentido, direcionar os projetos para, de facto, a terceira idade, que têm sido muito flagelados por tudo o que está a acontecer, com o objetivo de os proteger, acabam por estar a ser muito isolados, com um conjunto de outras dificuldades. Portanto, decidimos que fazia sentido a terceira idade como target e decidimos também que faria sentido alargar o período de contribuição do Mais Ajuda. Se no ano passado nós fizemos apenas, não é apenas, fizemos durante o mês de dezembro e conseguimos angariar 135 mil euros, este ano fez-nos sentido, de facto, rever o período de contribuição, e por isso começámos no final de outubro e fomos até ao final de dezembro, e isso permitiu-nos chegar a um número fantástico, quase que soa a loteria, que é o 333 mil euros. E com este dinheiro, de facto, o nosso objetivo é conseguir alargar para mais entidades vencedoras, portanto vamos passar a 5 instituições e a 5 startups de impacto social, portanto vamos ter 10 projetos no final do processo, e aqui queríamos também revincar um outro ponto que para nós é muito importante. E eu há pouco na nossa conversa falei um bocadinho na importância de transformarmos a sustentabilidade em algo fácil. Esta democratização, se quisermos, se for muito complicado, as pessoas não vão lá. E, portanto, isto tem sido o nosso apanágio ao longo dos vários anos. E aquilo que quisemos fazer com Mais Ajuda este ano também foi, nós não pedimos aos clientes para comprar uma coisa que não comprariam. Não. Vou comprar o Deluxe, é época da Natal, compram o Bom Rei, compram o Bom Rainha, compram um conjunto de artigos para a mesa de Natal. Faz parte, sim. Não é? Mas aquilo que dissemos foi, nós, ao fazer esta escolha, ao escolher comprar este produto, nós vamos dar por si. Portanto, nós indicamos a nossa margem para que possamos ajudar mais pessoas. E a ideia de tentarmos fazer com que isto seja fácil. Portanto, as pessoas já estão com as finanças muitíssimo apertadas. Economicamente, 2020 foi um ano muito difícil e antecipa-se que 2021 assim continuará. E, portanto, nós não queremos pedir a que ninguém dê mais, nós damos por eles. A única coisa que queremos é que escolham em consciência. Claro que sim, e assim é relativamente fácil contribuir, pelo menos naquela parte, na vertente social do que é a sustentabilidade. Entretanto, sobre o programa Mais Ajuda ainda, as inscrições neste momento estão abertas no site do programa, em maisajuda.pt. É esse o primeiro passo
para, eventualmente, um bom projeto sair vencedor e receber um prémio em dinheiro, a mentoria da BTI e, claro, a exposição que as boas ideias merecem aqui no Grupo Renascença Multimédia. Que projetos é que neste momento se podem candidatar? Neste momento, qualquer projeto que tenha como foco a terceira idade pode-se candidatar. A única coisa, e aqui o único entre aspas, coisa que nós pedimos é que de facto que os projetos estejam bem estruturados e organizados, porque, como disse bem, nós estamos a falar de 33.300 euros por projeto, estamos a falar de mentoria e estamos a falar de visibilidade de comunicação na Mega, na RFM e na Renascença. Portanto, visibilidade que os vai depois ajudar a levar os seus projetos a ainda mais pessoas. Este pacote é um pacote com muita coisa, tem um valor grande e por isso é essencial que os projetos estejam bem estruturados, que estejam bem organizados. Isto não é uma coisa para se fazer em 5 minutos, porque o júri é muitíssimo exigente depois na sua escolha e de facto é crítico por todos os motivos. É crítico porque o país precisa, é crítico porque a solidariedade também precisa de credibilidade, que os projetos a quem vamos dar o dinheiro efetivamente os mereçam e estejam bem estruturados. Portanto, não precisam de ser projetos existentes, podem ser ideias ainda, mas têm que estar bem estruturados. E aquilo que nos dá mais prazer, e eu falo aqui pelo painel de jurados, é de facto ver projetos onde se entende que há aqui uma boa construção, uma boa reflexão, e não precisam ter as respostas todas, porque depois o processo de mentoria vai ajudar, não é? Mas de facto que haja aqui um cuidado de estruturar as ideias, porque isso é mais do que meio caminho andado. Vanessa, eu sei que isto é uma pergunta que não se faz, mas na edição deste ano, vou fazê-la na mesma, na edição deste ano, que projetos é que gostava de ver? Que problemas é que gostava de ver resolvidos com base nos projetos que podem ser aqui apresentados? Não se faz mesmo. Eu disse, desculpa. Não faz mal, não faz mal. Eu penso que os projetos que abordem tudo o que esteja relacionado com a questão de isolamento, utilização de novas tecnologias para reduzir estas barreiras que nós vivemos são muito prementes, não é? São muitíssimo valiosas. Penso que projetos onde conseguimos também unir gerações, nós este ano temos muitas crianças privadas, muitos netos privados dos seus avós e vice-versa, não é? E isso, do ponto de vista familiar, acaba por também ter uma consequência. E, portanto, acho que projetos que estimulem esta relação, estes laços familiares, este respeito também por aquilo que os mais velhos nos podem trazer, são muitíssimo, muitíssimo bem-vindos. Portanto, se tu que nos estás a ouvir agora tens ou conheces um projeto ou simplesmente tens uma ideia, já percebeste que não tens de ter mais do que uma boa ideia, as inscrições estão abertas até ao dia 28 de fevereiro. Há muita coisa em jogo, mas acima de tudo pode estar aqui o início de um futuro melhor para todos nós, enquanto comunidade. Portanto, maisajuda.pt, passa por lá e inscreve o teu projeto. Vanessa, muito obrigado por esta conversa. Obrigada eu, e ficamos à espera das inscrições, que de certeza vão ser muito, muito boas e muito robustas. Claro que sim. Porque de facto estas coisas valem a pena. Se nós não fizermos nada, o nada está garantido. Claro. Por isso, não é? E, portanto, sim, mudar está em cada um de nós, não é? É isso mesmo, é isso mesmo. E um de cada vez. Um de cada vez, exatamente. Vanessa, muito obrigado. Obrigada eu.